Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Ricardo aqui com vocês. Hoje, o vídeo de hoje, né, a gente vai tratar de dois assuntos. O primeiro deles é como são formadas as grandes alianças, né, e o segundo assunto é o que aconteceu, né, com os destruidores, né, o que rolou. Né, ainda não tive tempo, né, de explicar mais ou menos qual foi nossa ideia, nosso planejamento aí. Para essa nova aliança que surgiu, né? Esquadrão da Morte. Tá bom? Então, vou dar uma resumida breve aqui. Aliás, breve nunca é, né? Sempre, né, tem assunto para a gente conversar. E explicar o porquê que demorou para isso acontecer, né? Rapidinho aqui. Eu tive um problema no meu aparelho que gravava, né, no meu tablet. Infelizmente, ele se acidentou, né? Trincou a tela e tal. E até... por mais que foi bem rápido o suporte aqui, no dia seguinte eu já estava com o tablet novo, mas eu precisava configurar ele e tal, tudo, então tava uma correria tremenda, bastante coisa para cuidar, enfim, uma série de coisas acabou se juntando e aí acabei ficando um tempinho, né, sem poder fazer vídeos. Rapidamente, só para atualizar o pessoal aí, já estamos, né, acabou de terminar, né, aí o evento Domínio Defensivo, então quem aproveitou bastante esse evento aqui, colocou alfa nas defesas cobertas, ficou muito forte. Então a gente tem que ficar super atento a esses eventos que rolam e tentar usufruir o máximo, né, de cada um deles. A gente sabe, por exemplo, que amanhã vai vir a martelada, né? Eu acredito, né, até agora já foram 6, 7 semanas seguidas aí, sempre no mesmo dia vindo a martelada. E, por exemplo, é um dia onde não compensa você investir em defesas alfas ou em invisibilidade. Por quê? Porque é um dia onde você recebe pouco ataque, porque todo mundo acaba focando na martelada. Então, logo mais também tem a Operação Punho de Ferro, que é você evoluir a sua base, ganhar XP. Então, tem uma série de bônus super interessante, né, para você ganhar. Eu acho que vale muito a pena, né, você aí, né, nesse período de evento, que eu acredito que deva ser uma semana, 1800 de XP. Então deva ser um evento de uma semana, você manter os seus construtores trabalhando aí sempre mesmo. Se não der, por exemplo, para você mandar as coisas mais caras, igual depósito, CV, laboratório, essas coisas, né, foque em coisas mais simples, como coletores, os produtores de recursos, enfim. Nunca deixe os consultores parados e tente sempre avançar, né, em XP. Já teve esse evento tático aqui, né, que é você mandar alguma coisa ali no seu laboratório, né, para melhorar. Então esse é um evento que às vezes é um pouco complicado para quem está em nível alto, já que, por exemplo, tudo que você manda pro laboratório dura 3, 4 dias, o evento, se não me engano, foi de 3 dias, então força o pessoal a usar um pouquinho ouro. Em caso de usar ouro, já não recomendo, né, não recomendo a gente usar ouro, né, para acelerar as construções, já que não tá sobrando, né, não tá sobrando para ninguém. Nossa aliança é humilde. E vamos falar de aliança, cara, olha aí, né, a gente construiu, né, junto aí com parceria vários amigos, né, e aí a gente já pode entrar nos dois temas juntos, né. Como se formam as grandes alianças, cara? Como se formam as grandes alianças? Eu vou soltar o replay aqui enquanto eu vou falando, vou batendo esse papo com vocês dos meus ataques, tá? E a gente vai conversando aí um pouquinho sobre como formam as grandes alianças. Eu nunca vi, né, nenhuma aliança que ela iniciou, né, e chegou aí a um grande patamar sempre com os mesmos membros. Por quê? Porque é um processo, né, bem comum, né, você baixar o jogo, você começar a jogar, e daí não é todo mundo que pega gosto pelo jogo. Então, em todas as alianças que eu passei, em todos os grandes membros que eu conheci, todos eles têm histórias bem similares, né? Começaram num lugar, né, onde a partir do momento que você faz uma conta, você começa a vagar por algumas alianças, e um lugar onde você se sente bem, e aí você faz amizade com um, com outro, e daí vocês vão evoluir na base. E a gente começa a notar, por exemplo, que a aliança não está progredindo na mesma velocidade que a gente. Daí você faz a primeira migração de aliança, uma aliança um pouco mais ativa, e aí você já tem um pouquinho mais de medalhas disponível, você já tem acesso a alianças um pouquinho melhores. E aí você começa a entender, né, que você pode progredir individualmente até certo ponto, né? Se você quiser ir além disso, você precisa de uma aliança que tem, né, os mesmos objetivos, as mesmas
os mesmos não, né, mas similar, né, a sua forma de pensar, a sua forma de jogar, né? E aí você migra de novo, né, e aí você entra nesse processo, né, de evolução. O bacana dessas migrações é o seguinte, né, você acaba conhecendo os jogadores e aí você começa a criar laços, né, entre esses jogadores, né, e aí laços de mentalidades similares. E aí quando a minha primeira migração, por exemplo, foi sozinha, né, mas a segunda, terceira migração minha, né, já foi com 4, 5 jogadores, né, e assim a gente vai construindo grandes alianças. A gente vê, por exemplo, a Commander Union, que está há muito tempo no topo mundial, né, e é uma aliança extremamente internacional, né? Por mais que os grandes players dessa aliança estão na China, são os chineses, né, a outra grande parte são players espalhados pelo mundo todo, né? E dá para se dizer que quase todo mundo teve uma história muito parecida, né, até chegar, por exemplo, na Commander Union, onde se sentiu em casa e lá ficaram, né, lógico, né, por ser uma das grandes alianças, aliás, por ser a grande aliança desse jogo, né, já está aí muito tempo na ponta. E as outras alianças que estão vindo nesse trabalho de perseguição que surgiu, né, outras grandes alianças aí que eu vou citar, por exemplo, aqui as alianças, né, da nossa região aqui do Japão, né, que é a Japan Oni, a Mixer, aí a gente pode citar aí outras alianças, né, internacionais como a Navy Seals, aliás, em vez de ficar citando, né, vamos mostrar aqui o ranking, é mais fácil, né, melhores alianças, né, são alianças extremamente antigas, né, essa Delta Force, Assassin Reborn foi formada mais recente, mas por exemplo, essa Itália de Suprema, Bastards, a FS Company, né, são alianças antigas, né, que já estão há muito tempo, né, a G.I. Joe Germany, né, essa é uma aliança antiga também. O resto, bom, Vietnã, Hong Kong, Israel Force, Arab Shield, United PH, enfim, algumas alianças são antigas, mas tem muitas alianças novas também, né? E daí elas surgem como? Né? Surge mais ou menos dessa forma, onde players com mentalidades similares, que passaram por diversas alianças, começam a se encontrar e começam a se criar uma amizade, né, entre esses jogadores, e aí começa a surgir ideias, começa a surgir convites, né, de se formar uma aliança, né, de pessoas que têm o mesmo objetivo. Daí a gente fala assim, pô, mas vocês não querem parar de subir, não querem parar. Não é uma questão de não querer parar de subir, não é uma questão de, por exemplo, de querer chegar aí no número 1 mundial. Né? O nosso objetivo era criar uma aliança forte, ativa, né, e que a gente pudesse lutar com dignidade, por exemplo, contra as alianças tops mundiais. Ainda assim é extremamente difícil você competir, né, com essas top 10. Aliás, top 10 é modo de dizer, né, mas por exemplo as top 20 mundiais, porque existe um grande investimento, né, são alianças que investem muito ouro, muito dinheiro. Por exemplo, os caras têm aquelas bases de socorro aéreo, os caras têm canhão de ion nível 12, tem invisibilidade, por exemplo, aquela que é construída na fábrica de guerra, onde quase ninguém usa, porque vai muitos recursos raros, e aí o pessoal não consegue, por exemplo, fazer ponto de comando, não consegue fazer canhão de ion. E aí, por exemplo, nossa aliança, onde o pessoal quase ninguém investe dinheiro, né, você tem que priorizar aquilo que vai ser útil para você. Então a gente acaba ficando vulnerável, a gente tem guerras desequilibradas, né, nesse ponto. A nossa última guerra aí foi contra uma aliança extremamente forte, onde uma galera, né, que investiu muito dinheiro, né, fizeram ataques aí fortes contra. A gente tinha bases completamente difíceis da gente vencer, já aí pessoas com CV24 pronto, com chuva de fogo maximizada, enfim, 3, 4 bases de socorro aéreo, invisibilidade, aquela nova defesa lá, né, aquela nova torre que fortifica as defesas. Então era muito complicado, até porque a gente não tem na nossa aliança, por exemplo, ninguém que está aí com ataque full. Ataque full que eu digo é você ter pelo menos os destruidores, né, quem ataca no terrestre com o destruidor, e aí você ter pelo menos aí um orbital, A10, aceleração, cura, né, no nível máximo. E aí você pode falar que você vai ter um ataque forte, né, um ataque, aliás, equilibrado, que de repente dê para você lutar de igual para igual. Mas até então, as guerras fortes que a gente pegou, a gente não teve nenhuma luta que deu para falar que a gente conseguiu, né, lutar de igual, né, para igual, porque tem esse desequilíbrio, né, de investimento do jogo. E isso é muito normal, né, quando a gente fala em níveis de tops mundiais. Mas a gente chegou aí, tomou hoje no 12º mundial,
né? A gente tem orgulho de dizer que a gente não tem esse investimento extra aí. A gente chegou onde a gente chegou individualmente, né? Lógico que a gente depende de players individualmente, né? Cada um lutando aí por sua quantidade de medalhas, né? A gente chegou, né, graças ao esforço individual de cada um, né? Desses players terem subido medalhas, né? Mesmo sem essas condições de poder investir, né, no jogo, né? E chegaram onde chegaram, né, por conta própria. Então todo mundo de parabéns mesmo, né? Provavelmente a gente vai permanecer aqui no top 20 mundial por um bom tempo, né? A galera aí tá animada, tá revigorou os objetivos agora com essa vinda nova de CV23, CV24, né? A gente sente um pouquinho a velocidade que acabou vindo essa atualização, então não deu para a gente dar aquela ajuda necessária para a galera que estava vindo ali um pouco mais atrás, né? Para a gente dar essa acelerada, para eles grudarem, né, na gente aqui que já tá mais próximo de maximizar, mas faz parte do jogo. Então esse é o lado bacana, né? De novo se criou essa divisão, né? Novos QG 23 e 24. Eu optei por hora, né, de não atualizar a minha base, né? Faltava algumas coisas, por exemplo, faltava muro, faltavam uns 4, 5 coletores, né, que é aquilo que eu sempre deixo, né, porque a gente continua ganhando. Deixa eu mostrar aqui para vocês essas acelerações aqui de construções, né? Então eu lembro, por exemplo, quando eu maximizei no QG20, né, cara, eu fiquei com muito disso aqui acumulado, e quando veio o QG21 e 22, né, praticamente as 4, 5 primeiras construções eu terminei tudo, né, com essas acelerações. Então eu pensei comigo, bom, pode ser que demore novamente para vir a atualização, e aí de tempo em tempo, quando tiver muito disso aqui acumulado, né, eu vou lá, coloco alguma coisa para upar, alguma coisa que não é tão importante, né, já que são os coletores, né, de recursos, né, eu vou lá, coloco para upar e gasto, né, porque realmente é desperdício, né, a gente jogar fora. Então eu sempre mantive aí algumas coisas para a gente utilizar depois, beleza? Então era mais ou menos isso. A ideia da aliança é bem simples, né? A gente manter esse padrão, né, de players ativos, e a ideia é que a gente construísse uma aliança 1 e 2, e foi o que a gente fez, e aí a gente poder abranger mais pessoas, né? Já que uma aliança limitada a 50 pessoas apenas, a gente criou uma aliança com 100 vagas, né? Lógico, tá dividido sim, porém a gente colocou todo mundo num único chat lá de WhatsApp, tal, tudo, e tem que haver esse respeito, né? Por exemplo, se você é ultrapassado por um membro que está na aliança secundária, no nível de medalhas, né, vai acontecer automaticamente, né, essa troca de posições, né, justamente para que a gente possa criar uma disputa saudável. A disputa saudável que a gente fala é o seguinte, né, quando a gente se tem uma disputa interna muito bacana, isso é excelente, né, em termos de aliança, porque mantém a galera sempre ali animada, disposta a atacar, aquela disputa interna de, bom, eu não quero ficar para trás, então eu vou continuar ali sempre atacando, né, me mantendo numa posição confortável em número de medalhas, né, e isso é muito bacana, isso é muito legal, né, porque se você sempre se mantém injetado de motivação, né, porque você sempre tem alguma coisa para buscar. Quem já passou por longos períodos, por exemplo, o QG20, né, eu mesmo fiquei uns 6, 7 meses full de base no QG20 apenas do ano. E aí ali existia apenas o meu único game, né, a minha única competição era continuar subindo medalhas. E aí a minha outra competição que eu peguei individualmente para mim, né, não só eu, mas vários membros da aliança lá, né, era ajudar novos players a chegarem aonde a gente já havia chegado. Então isso mantinha a gente motivado. Só que assim, em termos de jogabilidade, para a gente mesmo jogar, a gente ir atrás de recursos que a gente precisava, né, a gente acabou esquecendo como é que era esse sentimento. E aí isso tudo voltou quando teve a atualização, né, para QG 21 e 22. Isso foi muito bacana, né, a gente relembrar, né, da necessidade de atacar com um pouco mais de veemência para poder coletar recursos, para a gente ter recursos para mandar um próximo prédio para atualização. Então isso foi muito bacana. E aí agora a gente tem essa soma de ter novos prédios para atualizar, somado a, por exemplo, essa disputa interna de medalhas. Isso tornou nossa aliança bem competitiva, né, internamente, e também a tornou bem competitiva externamente. Então isso é muito bacana. Eu acredito que o pessoal que vê de fora
né, os gringos que vêm de fora das nossas alianças têm notado esse crescimento contínuo dessa aliança que surgiu ali por volta aí do posição 40 mundial, e hoje a gente chegou aí dentro do top 20 mundial. Então, de certa forma, isso é um trabalho, né, que a gente tem que reconhecer que foi bem feito, né, principalmente pelo pessoal que esteve envolvido, né? Eu estive um pouco afastado de tudo isso, porque estou numa correria tremenda, né? Já passei isso para vocês, e o meu grande prazer hoje, né, por mais que eu sinta um enorme prazer em jogar com os players tops Brasil, né, isso é muito importante saber, né, que eu valorizo demais, né, essa oportunidade de jogar com esses caras, eu gosto muito de cada um deles, mas ainda a minha grande paixão é ajudar quem quer chegar lá, cara, porque às vezes parece um abismo muito grande. Se o cara que está começando agora fala, poxa, eu nunca vou chegar lá, mas sim, isso é possível, né? E o meu trabalho, a coisa que eu mais gosto de fazer é apoiar essa galera, né, para que eu consiga dar condições, né, aliás, que a gente consiga dar condições para que ela chegue lá, né, mas sabendo que vai depender apenas do esforço individual de cada um, né, e eu tenho certeza que qualquer um que queira chegar, né, tem condições, né, de estar ali na aliança principal um dia.